Texto de Gênesis capítulo 6, quero ler com a igreja, a partir do versículo 1, nós iremos ler os 9 versículos conforme já lemos na abertura do culto. A palavra de Deus nos diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o seu povo, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. A igreja pode dizer amém? Oh, meus irmãos, não há uma afirmação mais gratificante a ser dita sobre alguém, e ele andava com Deus. Andar com Deus. Sobre isso que o Senhor tem falado comigo, meus irmãos, esse final de semana, sobre a vida de Noé, a história de um homem tão conhecida, é uma história tão lida, tão pregada, é uma história tão retratada também. Há dezenas de filmes, não conto os filmes que já vi sobre Noé, e há um conhecimento amplo dos irmãos da igreja sobre essa história, sobre o dilúvio, sobre a vida desse homem que Deus usou, e usou de maneira muito especial. Noé é um personagem de grande relevância para a história bíblica, de grande relevância. A gente vê isso desde o começo. Primeiro porque foi dele e sua família a missão de recomeçar a humanidade. Só isso, meus irmãos. Chega um momento que Deus decide zerar tudo, resetar tudo, e só ficar um homem e uma família, e esse homem foi justamente Noé. Daí ele se torna o pai, o cabeça de toda a humanidade que vem posteriormente a ele. É um fato, meus irmãos, que só se repetirá uma outra vez. Deus mandar um juízo universal que extermine todos os homens maus, como fez. De modo que Noé, ele foi o homem escolhido pelo Senhor para ser o cabeça da nova humanidade que inicia ou reinicia o projeto de Deus, o projeto da criação que Deus tinha confiado a Adão e Eva. A Bíblia fala de Noé em muitas passagens. Particularmente eu gosto das citações que Noé aparece. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, Deus usando Ezequiel, e Deus falando de uma cidade que se corromper. E Deus falando, se uma cidade se corromper, transgredir a minha lei, pecar de maneira desordenada, de maneira desregrada, eu punirei essa cidade. Não haverá quem possa deter o meu castigo, o meu juízo sobre essa cidade. Mesmo que, aí Deus cita o nome de 3 homens que ele considera justo. E naquela passagem ele cita o nome de Noé, o nome de Daniel e o nome de Jó. Muito interessante, né? Ele diz, mesmo que esses homens, Noé, Daniel e Jó, eles se colocassem diante de mim e pedissem clemência, eu só livraria eles, porque eles são justos. Meu irmão, uma pessoa entrar numa galeria desse trio aí é peso pesado. Noé é um homem
muito respeitado na história bíblica, na história do seu povo. Jesus faz menção de Noé, e ele faz menção de Noé em Lucas 17, 26, comparando os dias que antecedem a sua vinda como os dias de Noé. E ele diz literalmente: como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem. Jesus falando claramente que o retrato que você tem pintado aqui, nesse capítulo 6 de Gênesis, é um retrato fiel à imagem que pode ser vista nos dias que antecedem a vinda de Jesus. Que dias são esses? Esses dias, meus irmãos, nós estamos nos dias de Noé. Nós estamos exatamente no mesmo quadro e na mesma cena, nas mesmas imagens que o texto de Gênesis pinta nesse capítulo 6. Por isso que é tão importante falar sobre Noé, porque o exemplo de Noé não é só inspiração para que nós cultivemos a fé no Senhor, mas também para que fiquemos alerta, porque o Deus que veio com justiça e teve misericórdia de Noé e sua família, mas não exerceu sobre os outros por terem sido desobedientes, esse Deus fará isso de novo. E a gente precisa lembrar isso o tempo todo, porque do jeito que as pessoas agiam no tempo de Noé, brincando, e Jesus diz, eles casavam, eles comiam, eles bebiam, eles davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os surpreendeu. Jesus está dizendo isso para dizer que nós somos também tendenciosos a ignorar o fato de que as coisas caminham para esse momento em que Deus, meus irmãos, pedirá conta do que temos feito, da vida que temos vivido. E esse grande encontro, ele é inevitável, ele é próximo, ele é breve, ele pode ser hoje. Jesus diz, assim como aquelas pessoas foram surpreendidas, porque de repente veio a água e tomou todos de surpresa, do mesmo jeito, o Filho do Homem haverá de voltar. Portanto, voltar à história de Noé é necessário para que o nosso coração esteja o tempo todo em alerta quanto aos perigos que nos cercam, porque nós somos facilmente tendenciosos, meus irmãos, a baixar a guarda, a nos esquecer das leis do Senhor, a sermos influenciados por outros que estão à nossa volta. E os irmãos vão observar que o começo do capítulo 6 fala justamente disso. De um lado tinham filhos de Deus, de um outro lado filhos dos homens. Os filhos de Deus aqui, diferente do que determinadas teorias pensam, eram na verdade os descendentes de Sete, os descendentes de homens piedosos que existiam na terra naquele momento, e envolvem-se com as filhas dos homens que eram descendentes de Caim. Percebo que essa influência ao nosso redor está o tempo todo nos assediando e colocando em risco. Pessoas boas podem ser mal influenciadas, pessoas boas podem ser levadas por pessoas más, e a gente corre esse risco o tempo todo de um fascínio, sabe, meus irmãos, pela maldade que por vezes encontra conexão dentro de nós, porque carregamos e nós somos portadores dos resquícios, meus irmãos, da queda. E é isso que exerce uma espécie de conexão com a maldade fora de nós. E muitas vezes, sem percebermos, somos atraídos, levados e destruídos, como foram essas pessoas. Noé também é citado em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, ele é citado como um herói da fé. E ali ele vai elencar uma galeria de homens da envergadura de Enoque, que foi um seu precedente, né, um ancestral da sua família. Ali vai ser citado Abel, vai ser citado Abraão, Isaac, Jacó, grandes homens de Deus, grandes homens de Deus. Noé faz parte desse grupo seleto de pessoas. Pedro também cita Noé. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo chama como pregador da justiça, o homem que construiu uma arca e enquanto construía, pregava, embora não tenha sido ouvido pelos seus contemporâneos. Mas eu quero chamar a atenção da igreja, e esta foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para o destaque que o texto dá, porque o texto vai construindo uma situação de caos, de calamidade, de crise moral e espiritual que deixa a terra absolutamente invadida pelo mal. Você começa o capítulo 6 desse encontro das filhas dos homens com os filhos de Deus,
esse casamento, e dessa mistura a terra vai se corromper, a maldade vai crescer, e aí o texto chega ao ponto de dizer, era só maldade, alagou-se por todos os lados, não há mais bem, não há mais nada a se esperar dos homens, os homens se corromperam por completo, até a gente chegar ao ponto desta citação triste do capítulo 6 e versículo 6, quando diz, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, o seu coração pesou de tê-lo feito. Obviamente, essa palavra, nós chamamos isso de uma figura de linguagem. Na teologia a gente estuda e sabe que é uma antropopatia, é atribuir sentimento humano a Deus. Deus não foi surpreendido pela maldade do mundo. Portanto, a ideia de arrepender-se aqui não é a ideia de quem errou, não é a ideia de quem fez algo e não sabia o que daria e de repente foi para um caminho que ele não gostaria, ele não previu e aí ele se arrepende de ter feito. O arrependimento de Deus não é por ele não saber antecipadamente. O arrependimento aqui fala do coração pesado de Deus, de como isso dói no coração de Deus, ver a maldade agigantar-se e praticamente tomar toda a humanidade daquele tempo. E aí, antes que a gente fique triste de vez e diga, pronto, tudo se perdeu, o texto interrompe essa narrativa de calamidade, de maldade, e aí diz, Noé, porém, achou benevolência diante dos olhos do Senhor. Em outras traduções, achou graça diante aos olhos do Senhor. Perceba que o mérito, e aí o texto mostra claramente, não recai sobre Noé como sendo algo que ele faz e portanto ele é recompensado. Não, ele achou graça, Deus foi gracioso com ele. Mas foi gracioso, aí no versículo seguinte vai dizer, Noé era um homem justo e íntegro. E aí o texto termina como se fosse uma narrativa que se completa dizendo, Noé andava com Deus. Eu queria que os irmãos pensassem sobre isso. Vocês imaginam? E eu fiquei pensando, se esses são os dias de Noé, e se Deus olhasse assim e dissesse, eu vou resetar tudo, eu vou começar de novo. Você imaginou onde é que você estaria? Onde é que nós estaríamos? Nós seríamos aqueles que Deus chamaria e faríamos parte daqueles que entrariam na arca, que seriam salvos, que seriam protegidos do juízo de Deus? Se porventura fizéssemos parte desta geração que recebe esse juízo, qual é o nosso lugar nessa história? Qual é o nosso lugar nesse contexto de maldade crescente? Eu me pus a perguntar sobre isso, porque Noé anda com Deus, e esse é o ponto que o texto destaca, e que vai explicar porque ele age de maneira tão distinta em relação aos seus contemporâneos. Mas convém aqui, meus irmãos, inicialmente explicar o que é na Bíblia andar com Deus. O que é andar com Deus na Bíblia? Andar com Deus, meus irmãos, é uma expressão que descreve um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Não é só relacionamento íntimo, é contínuo. Andar significa caminhar junto, meus irmãos. Significa relacionar-se continuamente. Envolve viver em comunhão diária com Deus, seguindo os caminhos de Deus, buscando a orientação de Deus. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é ter comunhão permanente com Deus, é ser permanentemente influenciado por Deus, é ser dirigido por Deus, é agir em conformidade com a vontade de Deus, com os pensamentos de Deus, com o coração de Deus, é estar continuamente em sintonia com Deus, é ter da vida diária e do seu cotidiano um estado permanente de vida devocional, meus irmãos. É a vida literalmente transformada num culto que nunca termina. Isso é andar com Deus. É você estar como que diante de Deus. E a Bíblia usa muito essa expressão, perante Deus. Há uma expressão latina chamada corandeu. Corandeu é a ideia de estar como se estivesse diante de Deus. Nós estamos assim. Nós estamos diante de Deus. Paulo usa muito essa expressão, diante de Deus conjuro-te. É a ideia de que nós estamos como que frente a frente com Ele. E a ideia de andar com Ele é a ideia de estar o tempo todo na companhia dEle. Noé é apresentado desta forma nesse texto.
Mas antes de entrar sobre os desafios de andar com Deus numa geração como Noé, porque também é o desafio nosso, porque nós somos apresentados a uma história em que Deus decide julgar toda a humanidade e destruí-la, e só escapa um homem, e o que se destaca nesse homem é a informação de que ele andava com Deus. Por isso que a mensagem esta noite é a gente enxergar os desafios de andar com Deus, porque é isso que nos salva, meus irmãos. É isso que vai ser um distintivo para eu, para você, para a sua família, numa geração que se corrompe, e se corrompe de maneira irreversível. Meus irmãos, isso é evidente, eu nem precisaria descrever o quadro alarmante de maldade crescente que está à nossa volta. Mas antes que eu entre nesses desafios, eu quero fazer algumas observações gerais sobre a história de Noé, porque eu acho que são pertinentes nesse começo de pregação. E a primeira observação geral que eu faço é que a maldade humana ela tem um efeito crescente de devastação e ruína. Meus irmãos, não subestime o poder da maldade. A maldade é algo que, tendo espaço para crescer e se desenvolver, ela avança rapidamente, causando morte e destruição. Meus irmãos, o mal não é algo neutro, diferente do que muita gente pensa. O mal e a maldade é algo que exerce um efeito de destruição repentina e muito rápido. Quando você abre as portas da sua vida e da sua casa para a maldade alojar-se no seu coração e na sua mente, isso exercerá, meus irmãos, uma devastação e uma destruição avassaladora sobre você, de maneira que você não controlará. É incrível que é essa a perspectiva que o texto coloca. A maldade, às vezes, ela está ali ínfima, aparentemente insignificante, você ignora, você subestima, mas ela cresce, ela evolui, ela avança, ela se agiganta, ela domina você. Era inicialmente algo isolado e pontual, é apenas a família dos homens maus ali. Caim está para um lado, com a sua descendência corrompida, mal, e do outro lado está uma geração e uma família de homens piedosos que oferecem sacrifícios ao Senhor, que temem ao Senhor. Meus irmãos, um mal inocente, aparentemente inofensível, ele avança muito rapidamente. Nós somos testemunhas desse quadro, uma maldade crescente à nossa volta. Você olha para o mundo e ninguém seria ingênuo aqui de achar que o mundo está melhorando. Não está melhorando, meus irmãos. A ciência evolui, as descobertas aumentam, as facilidades, meus irmãos, da tecnologia deixam o mundo cada vez mais simplificado, mais acessível, mais fácil. Em contrapartida, os homens são cada vez mais terrivelmente malignos. Basta você assistir um jornal durante o dia para você perceber o requinte de maldade, de crueldade que a humanidade é capaz de surpreender você. Você olha para os anos anteriores e passados e talvez olhou para determinadas cenas e disse assim, essa é a pior cena de horror que um ser humano pode fazer. Aí você assiste o jornal hoje, pronto, está aqui. Foi pior do que eu tinha visto antes. Quando visitei, algum tempo atrás, a Alemanha, estive num campo de concentração e vendo aquela cena de perto, a maldade terrível que os judeus sofreram. E aquele ambiente ainda muito vivo, porque há uma preservação intencional daquela memória, e choca a gente, mexe com a gente, mexe de maneira terrível, é uma experiência que você nunca esquece andar por ali, por aquele ambiente, e ver como as pessoas foram tratadas ali, como um ser humano é capaz de maquinar, meus irmãos, sabe, uma máquina de destruição, de tortura, e fazer disso assim, um ato sádico, sabe, sem nenhuma bondade no coração, sem nenhuma piedade. E eu olhando aquela cena e vendo a maldade, imaginando, isso aqui não termina aqui, nós não aprendemos nada com isso aqui. Se a gente vacilar, tem de novo, tem pior, tem com proporções maiores, porque a maldade faz isso. A maldade, meus irmãos, ela se agiganta. Nós não aprendemos nem com nossos próprios castigos. A gente erra e a gente sofre, quando menos percebemos, estamos fazendo pior do que fazia antes, e nos colocando a riscos maiores do que nos colocamos anteriormente.
Meus irmãos, está em nós essa condição e essa precipitação permanente à maldade, e a gente não pode ignorar isso. Por melhor que estejamos, por mais seguro que esteja o lugar que nós pisamos, olhe atentamente à sua volta, porque se tem maldade à sua volta, isso te coloca em risco. É essa geração de Noé que vai se corromper e ser destruída por causa de uma maldade que avança de uma casa para outra casa. Mas há uma segunda coisa: apesar da longanimidade de Deus e sua infinita misericórdia, seu juízo, meus irmãos, é certo e inevitável. Nós aprendemos isso quando lemos a história de Noé. Porque a maldade cresce e o homem mau, o homem corrompido, o homem obstinado, ele chega a zombar de Deus e dizer: Deus não existe. Esse negócio de que Deus julgará o mundo, Deus é uma invenção dessas pessoas ingênuas, religiosas, fanáticas. E é assim que o mundo descreve a nossa percepção de Deus, do juízo final, do encontro de Deus com a humanidade. Mas o justo que olha toda essa realidade, ele padece muitas vezes da dor e do sofrimento, meus irmãos, de sentir que esse juízo parece que está distante ainda. Eu tenho certeza que muitos de nós já lidou com essas crises. Eu estava esse final de semana lendo e Deus falando comigo através do Salmo 73. E quem nunca leu o Salmo 73 e sentiu no próprio coração, meus irmãos, a dor da injustiça do mundo, de você olhar e dizer: Deus, o justo juiz não fará justiça na terra. Olha como estão as coisas. Pessoas sofrendo, pessoas padecendo na mão de homens maus, homens malignos, que se apoderam, que exercem poder tirânico para matar, para destruir, para escravizar, sabe? Para debilitar as pessoas, para subtrair delas a dignidade, a sua humanidade. O Deus justo juiz não vê como as crianças sofrem a fome. Meus irmãos, o quadro é de calamidade no mundo. E aí você olha e começa a perceber que as pessoas parece que se dão bem. Esse sentimento de Asaf, que também foi o sentimento de Abacuque, de Jó, de Jeremias, ele por vezes visita o nosso coração. A sensação de que parece que o homem mau vai ser mau a vida toda e no final não acontece nada. Se safa sempre. Tem bons advogados. Não sofre nenhum tipo de punição pelo tipo de malignidade que faz o tempo todo. Se safa o tempo todo. Suborna o juiz. Faz o que quer fazer e parece estar acima do bem e do mal. Mas o texto de Noé é a história que nos lembra que o justo juiz se levantará para julgar o mundo. E nós cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos que um dia ele se levantará e ele dirá: basta, chega de maldade, vem para cá o justo. E todos os homens maus, corrompidos pelo pecado, serão julgados e punidos pelo terrível juízo de um Deus que é extremamente misericordioso. E esta verdade, ela chega a nós hoje como um alerta, porque provavelmente você precise lembrar hoje, algumas pessoas aqui, que o juízo certo e inevitável de Deus te diz esta noite: não brinque com o pecado, não brinque com a vida que se coloca, sabe, num estado de ofensa e rebeldia contra Deus. Às vezes as pessoas, sabe, fazem aquela brincadeira de criança que se expõe ao risco. Coloca o pezinho, aí descobre que não aconteceu nada. Aí dá mais um passo, não aconteceu nada. Eu dou outro passo. É bom aqui, está melhor do que eu estava aqui. E aí mergulha de vez. E mergulha de vez e se embriaga. E quando menos percebe, está enredado na destruição, que não chega só para si, mas também para todos à sua volta. Tem gente aqui que já viveu essa história. Você pensa que está tudo certo, que pode ir, pode avançar, que não vai acontecer nada. E aí você testa seus próprios limites, testa a própria santidade de Deus exigida a você, por você conhecer a verdade. Mas um dia a conta chega e chega muito rápido. Chega às vezes mais rápido para a gente individualmente do que a gente pensa. Mas se há uma realidade sobre esse juízo de Deus, a gente também precisa aprender, em terceiro lugar, em linhas gerais, que a despeito da maldade contagiante e avassaladora, meus irmãos, Deus sempre preservará a semente do justo.
o justo nunca morrerá definitivamente. Por mais terrível que esteja o mal no mundo, Deus tem sempre a semente do justo preservada. Eu preciso que você saiba disso. Parece que não, mas Deus tem uma igreja pronta para ir para o céu, meus irmãos. Tem. Se Ele voltar hoje, é uma multidão como a areia da praia, como a areia que está no mar. João viu isso. Tem uma igreja pronta, tem uma igreja viva, triunfante, tem uma igreja invisível. A gente olha, meu Deus, se perdeu, tu perdeu nada. Deus tem uma multidão de gente que não curvou a Baal. Deus tem uma multidão de gente que mantém o coração guardado pelo Senhor e pela sua palavra. Deus tem. Tem casas, meus irmãos, protegidas pelo Senhor. Os umbrais estão marcados pelo sangue do Senhor. O destruidor não passou lá. Quem aqui sabe que pertence a este povo e pode levantar a sua mão e adorar Jesus? Deus tem preservado, meus irmãos, e Deus sempre vai preservar. Ele vai olhar e vai sempre encontrar alguém para amar, para ser gracioso, para usar de benevolência. Ele vai sempre encontrar. E ele encontra esse homem chamado Noé, o homem que andava com Deus. E eu queria entrar agora com vocês nesse desafio de andar com Deus numa geração corrompida, que é o seu desafio. Talvez você lide com grandes desafios no dia a dia, no ambiente que você trabalha, na casa que você mora, no bairro que você mora, na rua que você mora, por onde você transita todo dia. Não é um ambiente fácil, é um ambiente que te pressiona e você precisa o tempo todo estar reafirmando suas convicções de fé, dizendo não às tentações, o assédio moral e espiritual que o maligno exerce sobre você, tentando te arrastar para o pecado e você resistindo. Eu estou falando com gente aqui que luta todo dia e luta, meus irmãos, sem trégua. Quando acorda de manhã já é combatendo para se manter firme no Senhor. Você está no lugar certo, porque o Senhor te trouxe para te renovar, para te fortalecer, para dizer que vai te guardar do dia mau, que vai te proteger. Ele tem te dado, meus irmãos, armas, armaduras. Ele tem te dado proteção para você sobreviver. Você não é mais um, você não é qualquer um, você não é mais do mesmo. Você é luz ali onde você está. Você é semente da justiça naquele chão deserto e marcado de pecado. Você é alguém que Deus colocou ali para mostrar para o mundo, meus irmãos, e para os poderes da maldade, que mesmo num lugar absolutamente devastado pela maldade, Deus é capaz de fazer crescer sementes de justiça ali. Você é esta, meus irmãos, eloquente mensagem de Deus, aonde você está plantado. Mas não é simples viver num ambiente como esse. Vocês têm noção do que é viver como Noé viveu? Olhar para a humanidade à sua volta e só ter ele e a sua casa andando com Deus? E qual é os desafios de viver numa geração corrompida? Primeiro desafio é conservar a força moral de viver na contramão de uma maioria que impulsiona um estilo de vida diferente do seu. Isso não é simples, porque você é o diferentão. Normal é seguir a norma, normal é seguir o que todo mundo faz. E chega uma hora que está todo mundo fazendo. E aí alguém chega e diz, olha, é só você que é bobo. Aqui todo mundo pega o troquinho. Só você que quer ser mais santo que todo mundo. Tu acha que isso vai te levar aonde? Qual é o teu preço? É porque para ti é maior? É porque tem que pagar mais? Porque todo mundo tem um preço, não é assim que diz? Todo mundo tem, você também deve ter o seu. Todo mundo está fazendo, é só você que ainda está com esse negócio de ser crente. Mas eu conheço uns que já foram há muito tempo. Só você está ainda com esse negócio de querer ser santo demais, rapaz. Deixa de ser bobo. Aqui ninguém entrega ninguém, não é assim a conversa? E o ambiente vai corrompendo, sabe? O contexto, por vezes, meus irmãos, ele é permissivo. E ele legitima atitudes assim, porque esta é viver segundo as normas daquele ambiente, daquele contexto. Noé vive nesse ambiente. Qual é o ambiente de Noé? Qual é a geração de Noé? Jesus fala,
A geração de Noé é a geração com pulsões desenfreadas. É a geração de desejos incontrolados. É a geração que come, que bebe, que casa, que dá-se casamento. A geração de Noé é a geração que diz: eu quero e eu terei o que eu quero. É a geração que deseja de maneira desenfreada, de maneira desordenada, de maneira que os seus apetites morais, espirituais e carnais são absolutamente livres para as suas pulsões, para a sua imaginação carnal e maligna. Portanto, meus irmãos, o limite da sua imaginação é o limite da própria maldade do coração dessa geração. Tudo que ela quer e tudo que ela deseja, ela se propõe a fazer. Noé está na contramão dessa geração, dizendo: não, eu não sou assim, eu ando com Deus. O pior, meus irmãos, é que o esforço de retidão e integridade de Noé parece ser uma coisa absolutamente inútil. Por quê? Porque Noé definitivamente não converte ninguém. Se a gente fosse tratar Noé de uma visão pragmática, enxergá-lo como um pastor de congregação, um pregador, Noé era um homem, meus irmãos, assim, aparentemente falido ministerialmente falando. Porque uma pessoa que tem uma missão, pastores, de durante 100 anos converter alguns para livrar da condenação. E, meus irmãos, não aceitou Jesus uma pessoa na igreja que não era pastor. Ele pregou, Pedro diz, ele é pregador da justiça. Ele prega durante 100 anos e nenhuma alma se converte. É um ambiente, meus irmãos, de maldade absolutamente desenfreada. Só escapou ele e ele não consegue influenciar ninguém, porque ninguém se vê, meus irmãos, atraído pelo seu estilo de vida, pelos seus valores. A vida de Noé não é cativante para aquelas pessoas. Ele está na contramão de uma maré terrível, avassaladora, que vai arrastando tudo e todos. Só escapa ele e a sua casa. Isso não é simples. Não é fácil viver num ambiente assim, meus irmãos. Não é fácil viver num ambiente em que a maldade é a regra, a corrupção dá o tom da rotina, do dia a dia, das relações. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu estava vendo reportagem de uma cidade, falando de uma Câmara de Vereadores, e de repente explode um grande escândalo, e todos aqueles vereadores expostos àquele escândalo, presos, uma coisa terrível. Mas naquela Câmara tinha um vereador só que não se corrompeu e se destacou. Aí todo mundo ficou curioso para saber quem era. Aí descobriram que era um crente. O único que não se corrompeu era um crente no meio de um grupo de homens em que todos se corromperam. Meus irmãos, esses sinais, essas demonstrações, elas testemunham e elas são eloquentes para nos lembrar que é possível, mesmo num contexto em que parece que é normal fazer o que é errado, você pode optar pela retidão, pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é nobre, pelo que é louvável, porque acima de tudo você tem um Deus que te protege, que te fortalece, que te guarda. Mas você precisa resistir. Para andar com Deus numa geração corrompida, você precisa conservar a força moral de viver na contramão de uma maioria que impulsiona um estilo de vida totalmente diferente do seu. Noé consegue isso. Mas em segundo lugar, viver, meus irmãos, uma vida em que andamos com Deus numa geração corrompida, impõe a gente o desafio de uma vida de justiça para com os homens e integridade para com Deus. É isso que o texto fala. Eu gosto tanto desse texto, meus irmãos, dessa passagem. Olha como o texto descreve. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 9, diz: Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Eu fui olhar, meus irmãos, o sentido original dessa palavra, justo e íntegro. Quando o texto coloca justo aqui, o texto coloca a ideia de justo como a ideia de retidão, como um homem apegado à vida correta. E essa palavra no original, ela sugere, meus irmãos, retidão moral no plano relacional, no plano da vida comunitária, da vida com os demais.
Noé é um homem reto e justo com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua sociedade. Mas ele não é só justo com a sua sociedade. Ele é íntegro para com Deus, o seu coração. E aí a ideia de íntegro aqui, no original, é a ideia de inteireza. É a ideia de uma vida totalmente devotada ao Senhor. É uma vida sem rasura, é uma vida sem reserva. Porque tem gente que às vezes é muito correto para com as pessoas, mas isso não reflete na vida e na relação dele com Deus. Noé, por andar com Deus numa geração corrompida, ele nos ensina que o desafio é ser íntegro, inteiro para com Deus e justo e reto para com os homens. Existe uma relação vertical, existe uma relação horizontal. Tem gente que olha muito para cá, ora, não falta culto, é uma bênção, lê a Bíblia, é tão dedicado ao Senhor, mas aqui no plano horizontal, aquilo não reflete nada no que a pessoa faz e no modo como ela vive em casa, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. É como se ele provocasse uma verdadeira ruptura nessas dimensões. Ele chega em casa e ora, mas no trabalho ele não se parece com um crente. Ele é um patrão que trata mal e abusa dos seus colaboradores. Na vida, no plano relacional, familiar, ele é uma pessoa, meus irmãos, intratável, difícil de conviver. Às vezes, sabe, muito piedoso e santo no ambiente devocional do culto, mas fora desse ambiente, uma pessoa de muito difícil, meus irmãos, relacionamento, de muito difícil trato, sabe, um pai muito duro, muito grosseiro, um esposo insensível, sabe, uma esposa insensível, que não respeita, que não cuida, que não ama a sua família. Eu estou falando da dimensão horizontal, de como às vezes esse ato e essa disposição de andar com Deus numa geração corrompida, por nós, meus irmãos, é ignorado, justamente porque a gente foca muito isso aqui e esquece isso aqui. Temos dificuldade de perdoar, temos dificuldade de conviver com o diferente, com aquele que nos impõe desafios por não ser exatamente como a gente. Mas também, por vezes, nós somos perfeitos aqui, gentlemen, tratamos bem, cuidamos do necessitado, atravessamos a avenida com um velhinho para ajudá-lo a atravessar, porque ele não pode caminhar só. Damos contribuições para as casas de filantropia, mas nossa vida com Deus é completamente esquecida e deixada de lado. O pior é que quando a gente faz disso aqui um plano que na nossa mente, na nossa consciência justifica essa relação aqui. E eu percebo que há muita gente enveredando por isso. Eles investem tudo aqui e dizem, isso aqui basta, porque para Deus é isso aqui. Para Deus, ser igreja é eu cuidar dos necessitados. Você vê que palavra sutil, que parece verdadeira, mas não é verdadeira. Para Deus, a vida santa é ajudar os que precisam. Não é só isso. Sabe o que você está fazendo? Você está confundindo causa e efeito. A vida santa é a vida em santidade em Deus, e a vida de relacionamento íntimo com Deus, relação vertical. Agora, como resultado disso, você agora age de maneira amorosa, benevolente, graciosa, com os que precisam, com os que necessitam. Sabe, às vezes a gente vai rompendo essas dimensões. Não, eu não preciso ir para a igreja, basta eu estar na minha casa, ser um bom esposo com a minha família na minha mesa, que isso já é servir a Deus. Não, não senhor, não mistura as coisas. São coisas importantes isso, mas não confunda causa e efeito. Ah, pastor, o evangelho é a gente dar cesta básica. Não, 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 não. Evangelho é Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, para que você, crendo nele, tenha salvação. Pastor, e o que é da cesta? Da cesta é a causa do evangelho, é o que o evangelho faz com a gente. Porque quando você crê em Cristo e ele te transforma, você recebe o amor de Cristo. Aí, tendo o amor de Cristo, você agora se compadece de quem precisa. Os irmãos entendem isso?
É a gente não misturar e não confundir causa e efeito. E ao meu ver, Noé, ele transita e lida bem com isso. Horizontalidade e verticalidade. É justo no plano dos homens e é íntegro na relação com Deus. E Deus quer isso da gente. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, eu já estou indo já para o final desta palavra. Se queremos andar com Deus numa geração corrompida, assim como Noé, nós precisamos de um vigor espiritual que não se desgasta com o tempo. Eu acho isso tão especial em Noé. Noé é a 10ª geração do seu ancestral, do seu grande pai Adão. Noé é a 10ª geração. Olhe para mim, por favor. Na 2ª geração da família de Adão, nasce um homem chamado Enos. E pela primeira vez nós temos na Bíblia a informação, no último versículo do capítulo 4, de que pela primeira vez os homens invocaram ao Senhor e fizeram sacrifício ao Senhor. Da família de Enos, nasce agora uma geração de homens piedosos e justos, que assim como seu pai Enos, invocavam ao Senhor. Porque começaram a fazer isso a partir de Enos, a família piedosa, descendência de Sete. Os anos passam, gerações passam, quando chega na 7ª geração, nasceu um homem chamado Enoque. E pela primeira vez na Bíblia, você tem a informação de que um homem andou com Deus. Eu acho tão especial, porque o destaque que o texto fala para Noé, e Noé andava com Deus, esse destaque ele já é dado a um homem que existiu muito antes de Noé, chamado Enoque, a 7ª geração de Adão. Enoque era pai do avô de Noé, ele foi pai do homem que mais viveu na história, chamado Matusalém. Mas é tão curioso e é tão maravilhosa a história de Enoque, porque o texto diz que Enoque, com 60 e poucos anos, teve o seu filho, Matusalém, e ele vai viver mais 300 anos. E aí o texto diz que todos esses anos, 300 anos, Enoque andou com Deus. E aí o texto diz, ele andou tanto com Deus, que Deus resolveu tomá-lo para si. Oh, coisa maravilhosa. Enoque não morreu, Enoque foi transladado, foi levado pelo Senhor, porque viveu esta vida andando com Deus 300 anos. Morre Enoque, Matusalém, vem Jared, vem Noé. E aí o texto diz, Noé era um homem justo e íntegro, Noé andava com Deus. Eu acho tão maravilhoso esse vigor espiritual em Noé, que não arrefece, meus irmãos, que não diminui, porque a tendência é diminuir. A história mostra isso, que o fervor diminui de geração para outra. Aliás, a história diz que se não houver um reavivamento da memória, na 4ª geração há uma ruptura e ela morre. E é interessante, Noé é a 4ª geração de Enoque. Noé é aquele ponto que seria um divisor de água para a geração futura. E Noé, meus irmãos, de acordo com a sequência natural de gerações, a memória de andar com Deus morreria, porque tende a morrer na 4ª geração. Olha, gente, presta atenção nisso. Na Bíblia, a 4ª geração é aquela geração que ou reproduz e renova o fervor para seguir adiante, ou ali morre e interrompe. Eu tenho muitos exemplos, mas basta eu citar o exemplo de como Deus vê isso diante do seu povo, com Moisés, com Josué, com os anciãos, e uma geração que não conhecia a Deus. Vem Davi, vem Saul, vem Davi, vem Salomão, um quarto que é o filho de Salomão, divide o reino. Você tem sempre um problema na 4ª geração na história bíblica, porque a 4ª geração, ela é um divisor de água, ou para reproduzir aquilo e renovar aquilo com força, para seguir adiante, ou ali morre, arrefece. E é incrível como em Noé, essa memória viva da santidade, do fervor a Deus, não está enfraquecida, ela está viva, ela está fervorosa. Quando chega em Noé, ela encontra, meus irmãos, um homem com o coração dilatado pela graça de Deus, para ser usado pelo Senhor naquele tempo. A gente tende, meus irmãos, com o passar dos anos, a arrefecer, desacelerar, o fervor diminuir, a gente cansa.
E aí a geração seguinte mais cansada. E Noé não. E Noé, quando chega nele, meus irmãos, volta a um pico mais crescente. Porque assim como Enoque, ele andava com Deus. E eu estou falando aqui para pessoas que talvez vêm de uma família, pais crentes, avós crentes, que experimentou talvez dentro da própria história familiar, essa visitação gloriosa do Senhor. E olha a oportunidade que você tem de manter essa chama viva para passar adiante, meu irmão. Olha a oportunidade que você tem de transicionar para o futuro, um coração aquecido pelo Senhor. Escute isso, não vai morrer. Você nasceu talvez num lar cristão, eu tenho aqui jovens cristãos, sabe? Estou vendo aqui pais, avós, e talvez antes que você parta dessa vida, você tem uma missão ainda, de fazer esta chama acender e você deixar para o futuro uma chama e um altar aquecido dentro da tua casa, no meio da tua família, para que gerações futuras possam respirar a graça e a santidade de Deus que flui do teu coração. A história não caminha, meus irmãos, para uma ladeira, para um declínio. A história não caminha para um desfecho total. Eu fico tão triste quando às vezes eu vejo irmãos falando do futuro e dizendo: ai meu Deus, o que vai ser da igreja? Vai se acabar tudo. Essa geração, meu irmão, tu tem boca santa, é para profetizar bênção para os teus filhos, para os teus netos. Não vai arrefecer. A geração de Noé tem a missão de fazer chegar na frente. É a missão nossa, gente. Porque se uma geração corrompida, ela é avassaladora, ela cresce, ela avança, ela prolifera o mal. Cabe a nós proliferar o bem, espalhar a bondade, multiplicar a bênção de Deus que está em nós. Eu fico tão triste quando eu ouço líderes e pastores dizendo: olha, quando eu morrer eu não quero nem saber, eu só quero é escapar, depois que se vire, pode se acabar tudo, eu só quero é morrer com Deus. Não, você vai deixar uma chama aquecida dentro da tua casa. Você vai ser uma centelha de vida enquanto você viver. Aleluia. O Deus dos teus pais é o teu Deus. O bastão que chegou na tua mão passou na mão de gente como Enoque. Pelo amor de Deus, você vai honrar isto, você vai honrar esta memória. Eu não tenho dúvida, Noé alcançou Matusalém vivo. Eu não tenho dúvida de que ele ouviu de Matusalém sobre Enoque, um homem justo, um homem que andou com Deus. Meu filho, a geração está corrompida, o mal cresceu, a maldade está para todo lado, mas o meu pai me ensinou sobre andar com Deus. É possível andar com Deus nesse mundo mau. É possível andar com Deus aonde você está. É possível andar com Deus aonde você mora. É possível andar com Deus. Esta é a mensagem que Noé recebe. E ele leva isso para frente. Ele não deixa isso arrefecer. Deus o visita. E Deus dá a ele uma missão muito difícil. Construir uma arca, meus irmãos. Oh, meus irmãos, uma arca tão complicada, tão grande. Ele decide, meus irmãos, obedecer ao Senhor e fazer esta arca. Ele faz esta arca. A questão é que quando Deus visita Noé e manda ele fazer esta arca, ele precisa agora sobreviver muitos anos nesse trabalho, ouvindo, quem sabe, escárnio e zombaria, porque naquele tempo não chove, como passou a chover a partir do dilúvio. Para que uma arca? Uma arca tão grande dessa, uma coisa tão monstruosa dessa, quase 150 metros de comprimento, 24 metros de largura, em torno de 15 metros de altura. Sabe, uma imensidão de arca. Para que isso? Não chove, você está louco? Fazendo uma arca no chão, para ficar no chão, eu quero um monumento. O velhinho está perdendo o juízo. Passou dos 500 anos, já não sabe mais o que faz. E o Noé lá, engenharia náutica, fazendo sua arquinha
tranquilo e sossegado. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Não arrefece. Não é desencorajado pelo tempo. Não é desencorajado, meus irmãos, pela própria missão ingrata de fazer uma coisa absurda que é construir uma arca naquele tempo. Ele continua. E ele nos ensina por último, eu estou agora no final desta palavra, que se queremos andar numa geração corrompida, se queremos andar com Deus numa geração corrompida, nós precisamos, assim como Noé, ser capaz de influenciar a nossa família e protegê-la da extrema maldade do mundo à nossa volta. Eu poderia dizer: Noé, você falhou como pastor. Esta igreja não tem um novo convertido, Noé. E aí ele devolve dizendo: mas eu e minha família servimos ao Senhor. E esse é um privilégio que muito ganhador de alma não tem, gente. Eu devo com muita tristeza dizer isso. Eu conheço muita gente que ganhou o mundo e não ganhou a sua casa. Eu conheço muita gente que arrebatou multidões em volta de si e não ganhou os seus próprios filhos. Noé admite com muita tristeza que sua mensagem não converteu uma pessoa de fora, mas a sua família entrou na arca com ele. A sua família cria nas mesmas convicções que ele também cria. E eu percebo que esse é um desafio para nós. É um desafio para mim como um pastor. Porque a gente tem de olhar para o mundo, a gente tem de olhar para a igreja, a gente tem de olhar, sabe, para a multidão. Mas tem uma casa, tem uma família, tem filhos, tem uma missão dentro de casa. E se queremos andar com Deus numa geração corrompida, nós vamos começar a olhar mais, a cuidar melhor. Porque às vezes, tudo que vai nos restar no final do dia, de uma jornada, é dizer: Deus, eu não tenho muito, mas eu tenho uma família que te serve. Eu tenho filhos dentro da arca, protegidos da chuva e da grande destruição que vem sobre o mundo. E eu quero, no final desta palavra, convidar você a orar nesta noite sobre a sua vida, sobre nós, por nós, pela nossa casa. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui nesta noite que ouve esta palavra e Deus falou consigo sobre a sua vida, sobre como você tem conduzido a sua vida. E depois de ouvir esta palavra, você decide vir aqui à frente. Você quer oração, você quer reconciliação, você quer renovo de Deus. Vem aqui agora em nome de Jesus. Talvez a oração que você precise hoje seja pela tua família, porque você sente que a tua casa precisa de salvação e você sabe que o Deus que te salvou pode também salvar a tua casa. Saia da onde você está e venha em nome de Jesus. Venha agora, venha. Talvez o ambiente que você vive no dia a dia seja um ambiente muito difícil. Seja um ambiente que te sufoque, que te aperte, e você precisa sobreviver às duras penas de uma realidade que é terrivelmente desafiadora para um justo viver ali. E você precisa de oração para Deus te renovar, para Deus te fortalecer. Saia da onde você está e venha. Venha agora em nome de Jesus. Venha. Você vai sobreviver, meu irmão. Você vai sobreviver numa geração corrompida. Você vai sobreviver numa geração má. Sabe, tem gente que começa tão bem, meus irmãos. Tem gente que começou tão bem e por algum momento baixou a guarda e foi arrastado e foi levado. E hoje não se encontra mais. Deus te trouxe aqui esta noite para restaurar você, para restaurar a tua comunhão com Ele. Ele quer voltar a andar com você, a caminhar com você.
Aleluia. Aleluia. Você tem ideia? A honra de você partir desta vida e o epitáfio que fica sobre você é isto: e ele andava com Deus, e ela andava com Deus. Ela andava com Deus. Você pode viver isso na tua vida e na tua história. Venha em nome de Jesus. Já temos muitas pessoas aqui de joelhos. Se você pode também receber esta oração. Eu vou chamar aqui à frente meu amigo pastor Danilson. Ele vai orar. Ele vai encerrar o culto com a bênção apostólica. Mas enquanto ele não vem, você pode vir. Venha nessa hora. Que Deus te abençoe. Você vai chegar vivo no final dessa história. Deus vai guardar você e a sua família. Quantos recebem esta palavra? Deus vai te guardar nessa geração corrompida, meu irmão. Deus vai te guardar nessa geração corrompida. Essa é a palavra de Deus para você. Deus vai te guardar nessa geração corrompida.